Bom, meus irmãos, aqui nesse cenário, já estamos há alguns vídeos falando sobre a Bíblia, como ela foi formada, qual foi a sua origem. E hoje nós vamos falar dos livros que foram sendo divididos, tá certo? E como eles estão organizados, né, esses livros. Uma primeira parte, né, que é o Antigo Testamento, e uma segunda parte, que é o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele vai desde Gênesis, tá certo, até o livro de Malaquias, tá certo? O Velho Testamento, o Antigo Testamento, o Velho Testamento, é composto de 46 livros, certo? 46 livros. Em algumas Bíblias que você possa ter comprado, ou possa ter na sua casa, o Velho Testamento tem apenas 39 livros, porque os nossos irmãos separados não fazem constar da sua Bíblia 7 livros, né, que constam da Bíblia que nós católicos adotamos. Que livros são esses? Baruque, o livro do Eclesiástico, né? O primeiro e o segundo livro de Macabeus, o livro da Sabedoria e o livro de Tobias. Tá certo? Além disso, tem algumas partes que são do livro de Esther e do livro de Daniel. Tá certo? Pois bem, para nós são 46 livros. Como esse Antigo Testamento ele está dividido? Os livros de narração, certo? Que vai da origem, ou seja, do princípio do Gênesis até o livro dos Reis. Então, o que faz parte desses livros de narração? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Depois disso, nós temos os livros também de narração, que vão dos reis até o exílio. O livro de Ruth, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos reis, primeiro e segundo livro de crônicas, certo? Você pode até encontrar em algumas edições, em vez de 2 livros dos reis e 2 livros das crônicas, você pode encontrar 4 reis, ou seja, primeiro, segundo, terceiro e quarto livro dos reis, porque juntaram, né, os reis com crônicas. Aliás, esse nome crônicas, em algumas traduções, ele é chamado de paralipômenos, certo? Que é sinônimo de crônica, certo? Também nós temos os livros de narração que vão após o exílio até próximo de Jesus Cristo. Que livros são esses? O livro de Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther e primeiro e segundo de Macabeus. Ainda dentro do Antigo Testamento, nós temos os livros de ensino e de oração, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. No Antigo Testamento ainda temos os livros de pregação. E nesses livros de pregação nós vamos dividir aqui em 2 partes. Uma delas é dos profetas maiores e a outra parte dos profetas menores. Na parte
dos livros de pregação dos profetas maiores, nós temos 6 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel e Daniel. Os livros de pregação dos profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ela tem, no todo, 3.753 promessas. E nas profecias são 8.120. Tá? Então, gente, no Novo Testamento, nós temos 27 livros. E esses 27 livros estão distribuídos desta forma: narração e ensino, nós temos os evangelhos, mais os Atos dos Apóstolos. Nas cartas de pregação de São Paulo, nós temos uma pequena divisão, certo? Nós temos as pró-paulinas. Essas pró-paulinas são cartas autênticas, escritas de próprio punho por São Paulo. Entre essas cartas nós temos Romanos, 1ª e 2ª de Coríntios, Gálatas, 1ª Tessalonicenses, Filipenses e Filemon. E a outra parte são chamadas de deuteropaulinas, ou seja, foram escritas pelos discípulos de Paulo entre os anos 70 e 100 depois de Cristo, mas com ideias de Paulo, certo? São cartas de Paulo. Entre elas nós temos 1ª e 2ª de Timóteo, a carta a Tito, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a 2ª de Tessalonicenses e a carta aos Hebreus, certo? A diferença entre a pró-paulinas e a deuteropaulinas é apenas que a primeira, você na pró-paulina, escreveu de próprio punho, a segunda foram escritas pelos seus discípulos, tá certo? Mas a ideia é de Paulo. Também nós temos no Novo Testamento as cartas de pregação de outros apóstolos. Entre essas cartas de pregação de outros apóstolos, nós temos Tiago, a 1ª e 2ª carta de Pedro, a 1ª, 2ª e 3ª carta de João. E, por fim, nós temos um livro de pregação profética, que está no Novo Testamento. Que livro é esse? É o Apocalipse. Tá certo? Então, vamos falar aqui como a gente pode ler e entender a Bíblia. Então, muitas vezes, uma grande dificuldade para quem está começando é dizer assim: puxa vida, mas às vezes as pessoas veem um pregador falando, e o pregador faz várias citações e mostra na Bíblia com uma rapidez incrível, e a pessoa, quando está iniciando, ela fica sentindo aquela dificuldade. Então, primeiramente, como ler a Bíblia Sagrada e entender aquilo que está nela. Então, conforme os ensinamentos contidos na Bíblia Ave Maria, que é essa Bíblia aqui, Ave Maria, necessitamos ter um mínimo de compreensão a respeito de todos os livros que compõem a Bíblia, certo? Assim, é o mínimo compreender, por exemplo, que Gênesis trata das origens. Elementar saber que Êxodo trata da história da libertação do povo hebreu do Egito, certo? É fundamental a gente ter a ideia, a noção de que Levítico é um livro lá que contém muitas das leis
que ordena esse povo de Israel, certo? E assim sucessivamente. Então, para começar, nós temos 4 pontos de vista que devem ser seguidos. Que ponto de vista são esses? Primeiro, devemos possuir noções sobre o gênero e as particularidades da obra. Segundo, situar o escrito em seu contexto histórico. Quando você, por exemplo, estiver falando do livro de algum livro de Samuel, você saber que é uma parte, primeiramente, né, do chamado de Samuel, e depois Samuel vai contar muito da sua relação com Saul, da sua relação com Davi, certo? Terceiro, compreender as modalidades do ensino religioso dado aos seus contemporâneos. Então, a Bíblia é um livro atual? É, mas veja que a Bíblia, ela foi escrita não para nós em 2015, 2016, 17, 18, 2030. Não, ela foi escrita para o povo que estava naquela época, né? Era um povo que ia ler a Bíblia. E, quarto lugar, é saber colocar este ensino no quadro da revelação total. Os livros, eles se completam. Tá? Não é uma coisa estanque. Não, isso aqui é um livro que fala isso aqui, não quero saber, não tem nenhuma relação com os outros 72 livros. Não. Todos os livros estão contando nessa Bíblia porque tem um motivo para estar lá. E esse motivo faz parte dessa revelação total. Tá certo? O fato é que há pessoas, temos pessoas que começam a ler a Bíblia página por página. Eu confesso para vocês que no início eu ficava tentando sempre ler primeiro o livro do Apocalipse. Eu me chamava muita atenção a questão do Apocalipse. Aquelas figuras que apareciam em Apocalipse, aquelas revelações, né? Aquele sentido escatológico que vinha no livro de Apocalipse. E eu comecei muitas vezes a ler o livro do Apocalipse. Depois eu fui vendo que eu precisava, né, por orientações dos meus primeiros professores, assim, aquelas primeiras pessoas que estavam no seminário comigo, me diziam, olha, comece com os evangelhos, porque é menos complicado. Evangelho, você vai encontrar Jesus. Ou seja, tentando me afastar um pouco do Velho Testamento, né? Assim como se dissesse assim, não vá para lá não, porque senão você desanima. E de fato tem alguns livros do Antigo Testamento que assim, tiram o ânimo das pessoas. Quando você entra no livro dos Números, por exemplo, na face ali que vai falar da construção do templo, essas coisas que é côvado para todo lado, que a gente não tem direito como é que está aquilo, e a gente fica um pouco, né? Então, muitas pessoas dizem, comece com os evangelhos. Outros dizem assim, comece com as cartas, né? Padre Jonas, eu vou falar daqui a pouco, comece com a primeira carta de João. Ou seja, naqueles temas que são mais simpáticos para nós, né? Mas eu depois que eu terminei com esse negócio de querer começar pelo Apocalipse, ou seja, do fim, eu vim e comecei a ler a Bíblia a partir do primeiro capítulo e versículo de Gênesis. E foi assim que eu li a Bíblia. Antes de ficar salteando, eu li a Bíblia inteira 4 vezes. Mas quando eu terminei de ler a Bíblia inteira 4 vezes, eu comecei a entender porque algumas citações
que Jesus fez nos evangelhos eram feitas daquela forma. Eu comecei a entender algumas profecias que foram se cumprindo no Novo Testamento e até mesmo profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Antigo Testamento. Tantas e tantas coisas que eu comecei a ter uma ideia global da Bíblia. Então, a partir daí, estou contando uma experiência pessoal minha, eu comecei na minha oração pessoal a abrir a Bíblia, né, aleatoriamente, aonde desce era aquela passagem que serviria para inspiração da minha oração pessoal. E eu tinha uma oração, eu antes de dormir, eu lia sempre uma passagem do Antigo Testamento, uma passagem dos livros sapienciais, que são Salmos, Jó, né, Provérbios, Eclesiastes, essas coisas, e lia um livro do Novo, e lia uma passagem do Novo Testamento. Isso era diariamente. A gente vai tendo assim uma intimidade melhor com essas colocações, essas coisas que se passaram no Antigo Testamento, se refletiram no Novo Testamento, etc. Tá certo? Então, peço que vocês, no entanto, cada qual tem sua própria experiência, tem a sua própria vontade, seu desejo de ir a fundo. Não é todo mundo que lê uma Bíblia inteira, não. Certo? Não é. É só para quem quer mesmo, de fato, chegar lá. E quando lê a Bíblia inteira, uma vez, ela vai tentar ler a segunda vez, a terceira vez. Então é para quem realmente quer servir. Nesse caso, a gente vai ensinar o método mais fácil que tentar ensinar para mim também, tá? Então não leia a Bíblia, se você está iniciando, de página por página, certo? Vá fazendo conforme a gente vai lhe dizendo mais na frente, aí sim, aí quando você pegar gosto, aí você faz dessa forma, certo? Porque isso vai evitar que você caia num desânimo provocado assim, pelo desconhecimento. Muitas coisas do Antigo Testamento você vai ler e você desconhece totalmente a matéria. Então, pela dificuldade de fazer uma ligação histórica do assunto lido, e pelo medo, né, que os primeiros livros incutem nas pessoas, que ainda não podem nem sabem fazer um discernimento daquelas mensagens. Não é à toa que em alguns lugares que eu vou, a pessoa chega a perguntar, mas, Robson, por que esse Deus do Antigo Testamento é tão cruel, é tão zangado? Aí você vai explicar tudo com jeito, com calma, baseado naquilo que você já conhece, né? Que não é desse jeito. Então procure ler a Bíblia diariamente. Tendo ou não tendo vontade, procure ler diariamente. É como tomar um remédio. Você toma remédio para pressão, para diabetes, essas coisas, você não toma porque gosta de tomar remédio, não. Você toma porque é necessário. Então ler a Bíblia diariamente é necessário. Certo? Assim como você alimenta seu corpo todos os dias, né, alimente também o seu espírito com a palavra de Deus. Tenha uma hora marcada para a leitura. É bom ter essa disciplina. Se possível, de manhã cedo, faça a sua primeira leitura, né, onde você se encontra mais descansado. E ali você pode absorver melhor as mensagens para você. É preciso disciplina, é preciso vontade. Reserve de 30 a 40 minutos por dia para você fazer isso, pelo menos. Então Deus deseja conversar com você. Para isso, escolha assim um lugar tranquilo, né? Longe do som de criança, de rádio, de televisão,
certo? Essas coisas. Qualquer coisa que distraia. Vamos ler, por exemplo, o que diz Mateus, no capítulo 13, no versículo 17. Olha como está fácil para mim. Sabe? Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Ouvi o que ouvis e não ouviram. Tá bom? Tá vendo aí? É um privilégio você ler essa palavra. E Deus lhe dá o entendimento da palavra. Mas como dissemos, não tenha medo de ler nenhum livro, pois ainda que eles não lhe revelem nada, não lhe digam nada de positivo, não acrescente nada na sua vida, pode ter certeza de que eles têm um objetivo. São palavras de Deus e Deus não lança nenhuma palavra que não produza seus frutos, os seus resultados. O livro de Números, né? O livro de Números é o quarto livro da Bíblia. Está aqui. O livro dos Números é recheado de recenseamentos, divisão de terra, etc. Coisas complicadas, né? Mexe com número, tem gente que não tolera número, né? Então, o livro do Levítico, por exemplo, mostra muitos preceitos e ordenanças, né, que o leitor iniciante ele não compreenderá assim imediatamente. E para muitas dessas passagens, desses versículos, ele vai ficar horrorizado, né, porque são dizendo assim, não faça isso porque vai acontecer isso, uma pena muito grave, né, a morte, não sei o quê. Entendeu? Então façamos o seguinte, vou agora entrar diretamente no ensino. Leia, primeiramente, para você que está iniciando, o Evangelho de São João. Depois que você lê o Evangelho de São João, aí você vai ler o Evangelho de São Marcos. Olhe que eu estou pulando do último evangelho para o segundo evangelho, né? Não estou seguindo uma ordem lógica. Depois, você vai ler as cartas menores de São Paulo, né? Como, por exemplo, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Né? E aí você... Estou lhe dando essa sequência para você ter um roteiro. Na segunda fase, quando você lê essas cartas aí você vai ler o Evangelho de Lucas, os Atos dos Apóstolos e a carta aos Romanos. Tá bom? Segunda etapa foi essa, né? A terceira etapa, você vai ler o Evangelho de Mateus, a primeira e segunda carta aos Coríntios, a carta aos Hebreus, a carta de Tiago, a primeira e segunda carta de Pedro, a segunda e a terceira carta de João, a carta de Judas e o Apocalipse. E para concluir, leia novamente a primeira carta de João e o Evangelho de São João. Olha, esse roteiro aí, siga ele que você vai se dar bem. Tá bom? Isso aí do Novo Testamento, tá bom? Mas isso é o primeiro que você vai ver, depois você vai entrar no Velho Testamento. Tudo isso aí, olha, que eu lhe falei, não leva mais do que um ano. E você não precisa de mais do que 1 hora por dia, o tempo de uma novela. Já que você gostou, estou entendendo que você gostou, volte a ler os evangelhos, agora já só os evangelhos, né? Alternando agora com algumas leituras do Antigo Testamento. Eu sei que você tem suas preferências, né? O Êxodo é um livro muito histórico, já teve novelas aí com os 10 Mandamentos, que está dentro do Êxodo, né? O Gênesis fala muito, né, de Adão e Eva, o pecado original. Então você vai escolhendo aí o
seu livro, né? O livro de Samuel. Muita gente gosta do livro de Samuel só por causa daquela história. Samuel, Samuel, assim, fala que teu servo escuta, né? Isso a gente vai criando essas, né? Essas simpatias, né? Ou seja, um capítulo de Mateus e um capítulo do Gênesis, por exemplo. E assim por diante. Depois de um tempo, leia um capítulo de um dos evangelhos, um capítulo de um dos livros do Antigo Testamento, né? Um salmo e um capítulo de uma das cartas do Novo Testamento. Está vendo como as coisas vão indo? Sim, degrau por degrau. Olha, meu irmão, uma ótima providência é você seguir a liturgia da palavra elaborada pela igreja, a liturgia diária. O Roberto até já falou isso uma vez. Quando a gente tem dificuldade, a gente segue um roteiro que a própria igreja já determinou. Naquela liturgia diária, você vai ver que ali nós temos divididos em 3 anos litúrgicos. O ano A, o ano B, o ano C. O ano A normalmente tem as leituras do Evangelho de Mateus. O ano B, normalmente as leituras do Evangelho de Marcos. No ano C, as leituras do Evangelho de Lucas. E você vai perguntar, e o Evangelho de João? Pois é. O Evangelho de João, como é um evangelho especial, espiritual, ele está nas passagens fortes da igreja, como por exemplo na Paixão de Cristo, ele está bem colocado o Evangelho de João. Nas grandes festas, o Evangelho de João está mais atuante, certo? Nós temos 4 grandes momentos em que o Evangelho de João, no Natal, por exemplo, ele está lá, certo? Então, o Evangelho de João, as passagens dele estão incluídas, inseridas nesses anos A, B e C. Tá bom? Então, ali também nós temos, você sabe que todo dia comum de segunda a sábado, tem uma leitura que normalmente é do Antigo Testamento, mas não obrigatoriamente. Tem um salmo, né? Ou seja, um salmo chamado responsorial, que não precisa ser propriamente um salmo, ele pode ser crônicas, né? Pode ser uma passagem, por exemplo, de Daniel. Tá? Então, e isso aí raramente, normalmente é salmo. E uma leitura de um evangelho. Certo? Quando é no domingo, a gente tem uma leitura do Antigo Testamento, a chamada primeira leitura. Nós temos uma leitura de um salmo e temos uma segunda leitura, que normalmente é uma dessas cartas do Novo Testamento. E, além dessas 3 leituras, temos o Evangelho, que vai ser refletido pelo padre, ou pela pessoa que estiver presidindo a celebração. Tá bom? Pois bem, além disso, ainda temos, porque o Antigo Testamento são muitas passagens, e para que tudo seja colocado, ou seja, o ano ímpar e tem o ano par. Então, nós estamos, por exemplo, em 2018. Então, vai ter as leituras do ano par. Em 2019, as leituras do ano ímpar. Está parecendo complicado, né? Mas você vai ver que já tudo isso aí você vai dominar com a maior... Que em pouco tempo mesmo você criará coragem para ler a Bíblia toda. Fui fazendo umas contas, eu vi, aliás, 1.500 e poucos capítulos, né? Se você ler 4 capítulos por dia no fim de um ano, se você ler 4 capítulos por dia no fim de um ano, você terá lido a Bíblia todinha. Gente, se você não
não tiver coragem de ler 4 capítulos, não é 4 livros não, 4 capítulos por dia, é porque esse ano está bem pequenininho, né? Uma outra dica, use você mesmo os 5 sentidos da fé. O sentido da fé, o sentido da história, o sentido do movimento progressivo da revelação, né? Começa com Gênesis, as origens, depois vai para Êxodo, e assim depois volta, contando algumas coisas, né? Mas é sempre um sentido progressivo da revelação. O sentido da relatividade das palavras e o bom senso, né? Bom senso, para entender algumas hipérboles, algumas coisas, tá? Então, e Deus está colocando isso aí tudo, assim, com jeitinho na sua vida, na sua mente, no seu coração. Você estaria e está com certeza muito feliz. Shalom.